Quando eu entrei, fui para a linha de montagem da Berlier. Portanto, a função era fazer tudo o que era preciso, que aquilo estava no início e ainda não havia muito a fazer. Primeira empregada de escritório e mulher na linha de montagem. Tínhamos de fazer esse ano que eram as preparatórias. E quando apareceram as preparatórias de noite, eu fui tirar as preparatórias. E depois o que é que eu fiz a seguir? Depois de ter as preparatórias, aquilo já me dava equivalência ao 5º ano, ou hoje 9º, do liceu. E eu digo assim, bem, isto agora já dá, e eu agora vou tirar o 7º ano como externa. E agarrei e fui ver as disciplinas e tal, o que é que havia de fazer, como é que havia de estudar. Depois eu dava explicações, de maneira que eu não tinha tempo, mas os minutos eram todos aproveitados, e eu então fazia assim, escolhia 2 disciplinas, portanto para o 7º ano, portanto hoje 12º ano, escolhia 2 disciplinas, uma para estudar a sério, para passar, e a outra ia à sorte, mas ia ver como é que era para depois fazer no ano seguinte. E quando apareceram os complementares, em Abrantes, eu já tinha 3 cadeiras do 7º ano do liceu, que eu tinha feito assim como externa. Mas apareceram ali os complementares e eu era boa aluna de ouvido. Eu digo assim, isto a estudar, eu nunca mais acabo o 12º, nessa altura era o 7º ano, eu nunca mais acabo o 7º ano. De maneira que eu vou, mas é estudar de noite. E já tinha o meu filho já tinha nascido. E pronto, e fui estudar, andei lá 3 anos, porque na altura aquilo estava tudo em teste, a ver como é que era, porque era a primeira vez que havia complementares noturnos e diurnos nessa altura, e como tínhamos ali um crânio de contabilidade, que era o Dr. Esteves Pereira, que não sei, pronto, já faleceu, mas era um indivíduo extraordinário, sabia daquilo, havia livros dele no ensino, livros deles que eram aprovados para dar aulas até penso que no ensino superior. Depois, portanto, aí eu acabei por ir para tirar os complementares, tirei os complementares, entretanto, até que eu ando a tirar os complementares, há o 25 de Abril, há uma abertura maior ao ensino e não sei quê, a metalúrgica, que até aí também nunca tinha tido alunos que quisessem frequentar o ensino superior, apareci eu e outros colegas também que tinham acabado o ensino complementar, e a empresa, como sempre, tinha apoiado os outros, também nos continuou a apoiar. E eu fui-me inscrever ao ISCAL, porque eu estava na área de administração e gestão, fui-me inscrever ao ISCAL com outro colega também, que era de Santa Margarida, mas esse era um rapaz mais novo, solteiro, portanto na escola apanhou sempre quase na sequência. Ele teve mais sorte que eu nesse aspecto. Eu já tinha 30 anos e a coisa, e tinha um filho, e tinha um marido, e tinha uma casa, e tinha isso tudo, tinha já muita responsabilidade e muitas coisas sobre os ombros. E então inscrevi-me no primeiro ano, mais esse rapaz. A empresa dava-nos, a metalúrgica dava-nos 1 hora por dia para nós estudarmos, mas permitia-nos que nós acumulássemos a hora para depois, ao fim de 7 dias, irmos um dia às aulas. Esse rapaz, nós inscrevemos-nos os 2 na mesma turma, e então uma vez ia ele, portanto começava um, depois quando o outro já tinha mais 7 horas, ia outro dia e por aí fora. E cheguei ao fim do ano, fiz as contabilidades que tinha feito ali com o Dr. Esteves Pereira, portanto é a contabilidade comercial, a contabilidade industrial, parece-me que ainda fiz direito, agora depois já não sei porque entretanto as coisas evoluíram muito.
E pronto, e ele a mesma coisa. Mas ele, como era rapaz solteiro, o que é que ele resolveu? Resolveu pedir a transferência para Lisboa. E ele pediu a transferência, foi para os escritórios da metalúrgica, que eram ali a 2 passos do ISCAL. E ainda mais, além da hora, a empresa todos os dias havia uma carrinha que saía daqui às 7 da manhã, parece-me, que ia daqui, ou, por exemplo, havia pessoal para uma reunião em Lisboa, ou havia coisas para levar, até pessoas que tinham uma consulta e que, se houvesse ainda vaga na carrinha, esse trabalhador tinha direito também a ocupar. Havia um regulamento, primeiro estes, segundo aqueles, terceiro aqueles. E também havia para os estudantes do ensino superior que ocupavam a carrinha. E então, nós, quer dizer, nós monetariamente só tínhamos de pagar as propinas, praticamente, porque tínhamos aquele tempo e tínhamos o transporte também assegurado para lá e para cá. Penso que aí, aqueles alunos que, metalúrgica, que começaram a estudar pela metalúrgica, tinham 2 horas por dia para estudar. Aqueles que, como eu, já tinham o 5º ano e depois, quando era para estudar além do 5º ano, já só tínhamos direito a 1 hora. Havia uma distinção entre o aluno que ia para a escola industrial pela primeira vez e aquele que já tinha vindo com o 5º ano, o 9º, já feito. Mas sempre tive tempo, mesmo quando tirei as preparatórias, das preparatórias, eu ainda não tinha carro, e então eu saía às 5h30 e depois ia a pé até a casa. Quando chegava à casa, eu ainda era solteira nessa altura, a minha mãe já me tinha o jantar na mesa e eu era só já começar a comer, para depois agarrar nos livros e ir esperar o autocarro. Aquilo era tempo, não podia perder tempo, senão não chegava lá, para apanhar o autocarro na bomba da gasolina. Entretanto, depois os complementares, já fazia vaquinha, já havia mais pessoas e nós, porque aí também, entretanto, já havia a escola aqui no Tramagal, e os autocarros já era só... Nem havia, chegou uma certa altura que não havia carros, nós já tínhamos todos de fazer grupinhos e irmos no carro deste e no carro daquele e tal, fazíamos isso, porque até ao 9º ano já havia aqui no Tramagal, já a escola funcionava aqui, mas no início não. Quando a escola abriu em Abrantes, a metalúrgica, eu não estava aqui, estava longe de vir para aqui, ou de pensar vir para aqui, e já a metalúrgica Duarte Ferreira tinha muitos trabalhadores a frequentar a escola em Abrantes. A metalúrgica era que os seus trabalhadores tivessem conhecimentos que a empresa tirava partido deles, e simultaneamente o empregado também. Isso não há dúvida, que davam a pessoa, o trabalhador chegava aos 14 anos, automaticamente tinha de ir para a escola à noite, porque as pessoas entravam, algumas com 12 anos, aos 12 anos entravam. Mas tinham que saber ler e escrever. Tinham de ter a 4ª classe, tinham de ter a 4ª classe, já não entrava ninguém sem a 4ª classe à partida, só se fosse algum já maduro. Portanto, aparecia aqui, precisavam de um fundidor, mas havia um fundidor que não tinha a 4ª classe, mas aí já a prática sobrepunha-se à teoria. Mas os empregados, e se chumbassem muito, iam para os pedreiros. Era quase o castigo da coisa, eram os pedreiros. De ensino e isso tudo. O Tramagal estava à frente daqui destas zonas da região, mas havia também uma mentalidade
uma mentalidade um bocado diferente, de Abrantes para aqui, que é um saltinho que a gente até quase se gritasse de um lado para o outro, quase que se ouvia. As raparigas eram poucas. E as raparigas, colegas das minhas colegas da mesma idade, o que é que elas eram? Bordadoras e costureiras. Porque ir para Abrantes era complicado. A moral nessa altura, meu Deus. Mas, culturalmente, falavam já de peças de teatro, falavam de cinema, falavam da banda, da música, não sei quê, não sei quantos. E eu ali em Abrantes, que era sede de conselho, conhecia lá também 2 ou 3 músicos e não sei quê, mas nada que me fosse acessível a mim, que eu tivesse desfrutado dessas coisas, tal como o cinema. Eu havia cinema, mas eu não ia ao cinema. Aquilo era muito restrito. E aqui nesse aspecto era diferente. Não há dúvida que aqui estava um bocadinho à frente. Quem soubesse, quem tivesse jeito para desporto, tinha a porta aberta da metalúrgica, tinha emprego. E o que foi muito bom para muita gente. Houve muitos jogadores de futebol que fizeram aqui a sua vida de jogadores profissionais e ficaram descansados com o emprego até à reforma. E quem diz os jogadores de futebol, diz músicos e assim no género, que a empresa dava-lhes condições. Por exemplo, aos futebolistas, eles saíam mais cedo para irem para o treino, portanto tinham algumas regalias, e quando acabou o período de não serem capazes de jogar, já estarem velhos para o futebol, eles acabavam por ter o seu emprego, porque a empresa tinha o cuidado de lhes arranjar um posto de trabalho para eles terem emprego para o resto da vida. Passei essa fase, eu não estava no Tramagal quando foi, sei que era portanto era uma forma de premiar o aluno mais, acho que era aluno, que era só um. Eu aqui posso estar a falhar. Às vezes quando estavam igual, às vezes havia 2, quando estavam ali muito... Pois, porque essa parte, como eu não estava cá ainda. Exatamente, e quando foi a altura do meu filho, já não havia. De maneira que eu não sei que era uma forma de estimular os alunos, e depois alguns desses até bolsas de estudo, e às vezes casa para onde ficarem, aqueles que iam depois já para o ensino superior, às vezes os Duartes Ferreiras conseguiam arranjar um sítio onde eles ficassem, para não pagarem quarto e isso assim, arranja um processo disciplinar e depois se despede a pessoa, não se lhe dá uma segunda oportunidade ou não sei o quê. Pois havia, às vezes, coisa que não corria bem, havia principalmente os mais jovens, pela sua rebeldia, e às vezes faziam assim umas asneiritas, e também eram punidas com uma passagem temporária pelos pedreiros.